meter em longos textos, para estudar com calma, com detalhe, com perseverança, porque a gente vai ver que dá trabalho, cansa, então a gente precisa sempre retomar, rever, reanalisar, reler, ler vários textos, ler muitos livros. Vejam, Kardec deixou 23 obras. Vejam como eu vou precisar de paciência e perseverança, porque vai levar tempo, vai dar trabalho, eu vou ter que refletir, eu vou ter que ler, eu vou ter que buscar o significado das palavras, eu vou ter que comparar. Notem que é uma coisa muito complexa. Mas aquele que se propõe a fazer isso é um crítico sério. Toda pessoa que estudou de uma maneira apressada e incompleta e tem pressa, ela não gosta do aprofundamento, ela não é uma boa estudiosa. Então, muitas pessoas que criticam um livro, uma obra, uma opinião, um projeto, elas não são críticas sérias. Por quê? Porque elas têm pressa, elas não olham com cuidado. É muito comum isso, as pessoas procuram muito KardecTube. E a gente vê que as questões que as pessoas trazem, a gente nota que elas não leram com cuidado Kardec. A gente vai ver que muito do sucesso da obra Nosso Lar é devido a isso. As pessoas não leram Kardec com paciência, com aprofundamento, com perseverança, com consciência. É quando ele diz ali, o observador consciencioso, é aquele que estuda conscientemente, ele está atento, prestando atenção, imerso naquele conteúdo. Ele não está simplesmente lendo rapidamente, com pressa, para defender uma ideia ou para criticar uma ideia. Então, por isso a nossa preocupação em construir uma introdução longa e depois toda uma análise longa. Porque aí depois a pessoa não vai poder dizer que a gente não cuidou dos detalhes. E é curioso porque a gente está recém no início e muitas pessoas que gostam da obra Nosso Lar já estão reclamando e criticando os nossos vídeos e muitas não viram todos os vídeos que a gente já gravou. Então a pessoa assistiu um vídeo ou dois, a gente já gravou 18, nós estamos no 18º, a pessoa não viu, mas ela já se apressa, ela está afoita, ela está irritada, incomodada. Então, essas emoções atrapalham com que ela tenha clareza, seriedade, lucidez, frieza para analisar a questão. Então, se a gente não tiver esse controle e se deixar levar pela ansiedade, é o que acontece. Muitas pessoas fazem críticas e a gente vê, a pessoa não leu, a pessoa não estudou, a pessoa não prestou atenção, porque ela está mais preocupada em defender algo que ela gosta do que colocar as ideias na mesa e ver o que tem sentido, o que não tem, porque isso dá trabalho. Então, na verdade, não são pessoas sérias e a gente tem que ser sério para poder participar de uma crítica, de uma discussão. E ele continua. O que um crítico sério tem que ter, né? Que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído. Então a pessoa tem que ter um domínio para criticar, para debater, para discutir, que não falte a ela elementos na discussão. Porque imagina, a gente vai discutir com alguém e aí a gente não estudou tudo, e aí? A gente está com estudo incompleto, com conhecimento incompleto. A gente foi leviano, apressado, descuidado ao tentar criticar alguém que domina o assunto. É muito interessante e eu uso os exemplos do KardecTube porque são exemplos práticos de algo que a gente vê no dia a dia, tá?
mas a gente poderia usar diversos exemplos que nem sejam dos nossos. Mas os nossos é o que a gente vive no dia a dia. Nesses 5 anos de KardecTube é muito interessante essa experiência das pessoas que vêm discutir, mas elas não estudaram tudo. Vejam, a gente às vezes coloca algum assunto, a pessoa vem, discorda, escreve textão, às vezes a pessoa está irritada, incomodada, e a gente pergunta, eu sempre tenho por hábito perguntar, mas quais obras de Kardec você já leu? E a pessoa diz assim, olha, eu não li nenhuma inteira ainda. Mas ela já está preocupada em criticar, opinar, discordar. Às vezes já que é um equívoco, porque a pessoa ela não tem ainda um conhecimento do mesmo nível daquele com quem ela quer discutir. É como se eu fosse discutir com algum especialista em alguma área e eu não conhecesse nem o básico. A pessoa, ela nem leva em consideração o que eu estou falando. E o mal não está na pessoa que conhece, está na que não conhece. Eu já comentei isso, no estudo passado a gente inverte, né? A gente trata quem conhece como antipático, orgulhoso, presunçoso. Mas a pessoa que se propôs a discutir, quando a gente abre espaço para discussão, quando a gente abre espaço para discussão, quando a gente levanta um ponto, a gente tem que aceitar ouvir as opiniões, a gente tem que aceitar. Quando a gente entra para o jogo, a gente tem que aceitar as regras do jogo. Então, eu não posso pegar o texto de alguém, o livro de alguém, o vídeo de alguém, o conteúdo de alguém, me propor a criticar e a pessoa me apresenta questionamentos e outros pontos que eu desconheço e eu passo a dizer que a outra pessoa é culpada. Não. É como esse exemplo que eu dei. Imagina se o especialista em alguma ciência, por exemplo, dissesse assim, mas você fez pelo menos a graduação? Não, eu não fiz nenhum semestre nesse assunto. Ele vai dizer, bom, então a gente não vai nem poder discutir. Mas não é que ele seja arrogante, orgulhoso. O problema está em mim. Eu que estou equivocado de querer debater com alguém que tem mais preparo que eu. A gente reverteu as coisas na sociedade hoje. É muito interessante como o espírito imperfeito faz. Eu é que estou sendo desrespeitoso, não a pessoa que conhece. Então é muito importante que a gente conheça com profundidade tanto quanto aquele que a gente está opondo, fazendo a crítica. Então, por isso, imagine se a gente fosse criticar a obra Nosso Lar e a gente não tivesse lido toda a obra, estudado a obra com detalhe. Seria um erro da nossa parte. Então a gente tem que ter um conhecimento, no mínimo, nivelado para que seja justa a crítica. Notem que é uma questão de justiça. Então que a gente tenha esse pensamento, a gente tem a mania de reclamar do outro quando ele nos cobra a nossa falta de responsabilidade, a nossa leviandade. Mas nós estamos errados. Nós estamos errados. Então a gente não devia tomar por ofensa, devia dizer, meu Deus, me desculpe, eu preciso primeiro me preparar, ter conhecimento e depois me predispor a discutir. Porque senão a gente faz perguntas para a pessoa que, se eu tivesse estudado, essas perguntas já estavam respondidas. Há muitas questões que a gente coloca, agora falando sobre espiritismo, que já estão resolvidas por Kardec. Mas como a pessoa não estudou, daí a gente tem que ficar lembrando todos os livros. Mas não tem como numa discussão eu lembrar todos os livros. Eu já tenho que pressupor que a pessoa conhece do que ela está tratando. E a gente vai ver na discussão que a pessoa não conhece. Então ela está sendo leviana em propor a discussão. Da mesma maneira que... vamos dar um exemplo de um filme. Imagina um filme que a gente assista só a metade, ou os primeiros 10 minutos, ou uma série que a gente assista só um episódio, e a gente vai discutir com quem assistiu inteiro o filme.
Não vai ser possível essa discussão se eu também não assistir